noite, queridos. Graça e paz. Mas antes de começarmos a falar, nós vamos contar hoje um testemunho de uma bênção que Deus fez por nós. Mas eu quero primeiro, antes de começar, dizer que eu sou o André da Quirla. Eu sou a Quirla do André. Somos casados para sempre. Amém. Queridos, o que nós queremos falar essa noite é sobre sonhos, sobre projetos. Nós queremos falar sobre realizações. Mas nada que seja duradouro se não tiver a mão do Senhor nas nossas vidas. E eu quero falar acerca do salmo que já foi lido, o Salmo 37. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que Davi escreveu. E Davi escreveu com uma propriedade tão grande, e às vezes nós acabamos lendo o texto, mas a gente não para analisar o texto. Muitas vezes já escutamos nas nossas vidas que é importante ler a Bíblia. Mas o mais importante do que ler a Bíblia é entender aquilo que a Bíblia está nos falando, o que Deus está querendo nos falar. E nessa noite nós queremos falar acerca disso. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que estão passando por tribulações, mas também estão passando por alegria. Tem pessoas que estão vivendo momentos de angústia, mas também estão vivendo momentos de felicidade. A vida, ela é constituída e nós precisamos entender que tudo vai passar. A Bíblia vai falar que todas as coisas passam, mas a minha palavra não passará. Jesus, ele relata isso para a gente. E nós queremos hoje, nessa noite, baseado no que está nas Escrituras, relatar um pouquinho das coisas que aconteceram. Hoje é a nossa 30º encontro. Hoje chega ao número 30. E nós queremos, esse ano, nós falamos sobre família, acerca de milagres de Deus. E muitas vezes nós queremos um milagre na nossa vida. E eu quero te dizer, meus queridos, milagre é bom, mas o milagre, ele não vai durar para sempre. Porque a única certeza que nós temos é que um dia partiremos. Ou antes da vinda de Jesus, ou quando Jesus vier, nós iremos com ele. Uns sim e outros não. Mas eu queria que vocês prestassem atenção no que está escrito no Salmo 37, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Amém? Eu vou pedir para que a minha esposa esteja lendo nesse momento. 3, 4, 7. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te damos graça. Sabemos que o Senhor se faz presente, porque a tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então o Senhor está no nosso meio. Usa-nos, Senhor Deus, como canal de bênção. Eu sei, Pai, que os dias são maus, mas o Senhor criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ti, ó Pai. Então, Senhor Deus, fala aos nossos corações, fala ao coração de todos, e assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o texto começa dizendo, confia no Senhor. Como confiar em alguém se nós não conhecemos? Jesus, ele traz para que a gente esteja mais próximo. E quanto mais próximo nós estivermos de Jesus, mais próximo nós estivermos do Pai, mais confiança nós teremos. O texto vai dizer assim, confia no Senhor e faz o bem. Deus já está nos dando uma orientação de como nós devemos viver na terra. E o texto continua complementando, dizendo, se você confiar no Senhor e fizer o bem, você será alimentado nesta terra. Ele está falando de tempo presente.
Ele não está falando de passado, ele está falando de agora. E a Bíblia vai continuando dizendo, deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Isso é muito importante para que a gente possa ter prazer, para que a gente possa conhecer. Nós estamos falando nessa noite de junção, nós estamos falando de união, nós estamos falando de aliança que foi falado, nós estamos falando de aproximação. Nós precisamos conhecer esse Deus para que a gente possa entregar verdadeiramente. Porque a palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor. Quando nós estamos desesperados, quando nós estamos passando por problemas ou por algumas dificuldades, as pessoas às vezes falam, você precisa entregar. Mas no momento de desespero, a gente acaba entregando. Mas agora, entregar é uma coisa, agora confiar é outra. E a Bíblia vai falar que nós não sabemos orar, é o Espírito Santo que leva as nossas orações. Muitas vezes, quando nós olhamos ou pedimos alguma coisa, pedimos para nós mesmos. E o texto vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele. E tudo ele fará. Ele fará o quê? O que eu quero ou o que eu preciso que seja feito? Porque, na verdade, tem tantas coisas que nós queremos nas nossas vidas e não serão completas, não serão feitas. Por quê? Porque será coisas ruins para as nossas vidas. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E o texto vai continuar dizendo, descansa no Senhor. Como descansar, muitas vezes, quando nós estamos sendo acusados, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo acusados de coisas injustamente. Mas o texto é bem claro, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, e mais ele fará. Meus queridos, é nesse texto que eu quero falar com vocês sobre a minha vida e a vida da minha esposa. Eu não nasci num lar cristão, diferente da minha esposa, e eu aprendi tantas coisas que o mundo nos dá, tantos prazeres do mundo, e às vezes a gente acaba se levando pelos prazeres do mundo, pelas coisas, pelas modas, por tudo que a gente tem escutado, pelo aquilo que a gente utiliza. Nós normalmente seremos aquilo que nós nos alimentamos. Mas teve um dia que o Senhor disse, basta. Relacionamentos quebrados. Eu passei por algumas tribulações, algumas dificuldades, como todos nós nas nossas vidas. Mas quando o Senhor tocou o meu coração, quando o Senhor me resgatou, eu lembro que era um dia de semana, e minha mãe que está presente, eu acordei angustiado, e eu estava de férias nesse período, em janeiro, e financeiramente era o melhor momento da minha vida. Estava só na minha casa, morando, vindo de uma noitada, quando de repente me deu uma angústia tão grande, isso 6 horas da manhã. E quando deu essa angústia tão grande, 6 horas da manhã, nessa hora eu falei assim, como que eu faço? Eu preciso estar com Deus, eu preciso falar com alguém que conheça Deus. E eu peguei o telefone, liguei para minha mãe cedo, e ela me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, eu tenho um pastor que ele vai te ajudar, e você precisa falar com ele. Ela me deu o telefone da uma amiga, e eu liguei para esse pastor. O pastor estava na Gávea, eu moro em Campo Grande. Para quem mora no Rio sabe que é uma distância bem grande. E quando eu liguei para ele, a minha vontade era estar com ele naquele momento, porque a minha dor naquele momento era uma dor muito grande. Eu não entendia porque eu estava vivendo no melhor momento, segundo o mundo. Dinheiro não era problema naquele momento. Eu poderia ir para qualquer lugar no verão do Rio de Janeiro, mas aquele vazio tocava a minha alma, tocava o meu coração. Ele falou que estava na Gávea e só poderia chegar na casa dele às 7, só ia chegar na casa dele às 7 da noite. Meus queridos, de 7 da manhã, 7h30, mais ou menos, quando eu falei com ele, até 7 da noite, parecia que foi uma eternidade. Parecia que as coisas... Parecia que o tempo não passava. Parecia que o tempo tinha congelado. Tanto era a minha angústia. Mas as coisas foram passando, eu fui conhecendo mais a Deus. E quando nós conhecemos mais a Deus, nós conseguimos quebrar aquilo que o mundo nos traz, porque eu estava
só, morando só. E quando você começa a participar das coisas, começa a ver que as famílias, começa a ver que as coisas estão prosperando, você também quer uma família. E anteriormente eu não queria ter uma família. Por que ter uma família? Por que me casar? Por quê? Por quê? Mas quando você começa a entender que o casamento é uma coisa importante, porque quando você se casa, você se une com uma pessoa e coloca Deus no meio, você está fazendo uma aliança, não somente com a tua esposa, mas está colocando Jesus no meio. E aonde Jesus está, algo bom acontece. E comecei a me relacionar, comecei a sair para pregar em algumas igrejas, comecei a aprender, comecei a ir para a Baixada, comecei para São Gonçalo, até que um dia eu estava numa igreja, essa igreja em Belford Roxo, quando de repente uma irmã me disse que Deus estava preparando uma esposa para mim. E eu já estava há um tempo querendo me casar, aquele cara que não queria se casar e agora querendo se casar. E falou que essa esposa, quando eu conhecesse, a primeira coisa que ela ia fazer era me oferecer água. Parecia até uma história da carochinha. Vai oferecer água. Talvez muitos de vocês já escutaram tantas coisas. Mas eu continuei orando, continuei clamando ao Senhor. E o tempo foi passando, até que um dia eu me encontrei com uma amiga minha e ela me disse que quando ela saiu do mundo e passou para as coisas, para entender as coisas de Deus, passou a viver as coisas de Deus, ela que tinha vários relacionamentos, ela ficou 2 anos sem ter um relacionamento sequer. E eu disse para ela, você deve ser louca, deve ser maluca, 2 anos sem se relacionar com ninguém? Eu que também vinha do mundo e isso era uma eternidade. Conclusão, parece que aquilo foi uma palavra que Deus falou assim, é assim que eu preciso te tratar. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de uma igreja, nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos de Deus, querendo que ele faça as coisas com rapidez. Mas Deus não é mágico. Deus ele é pedagogo. A Bíblia vai falar que quando Naamã se apresenta e para mergulhar 7 vezes num rio que era sujo, e muitas vezes nas nossas vidas nós vamos ter que mergulhar em lugares e vamos ter que entrar em lugares que aos nossos olhos são maus, mas se Deus deu a ordem, faça, porque tudo aquilo que Deus faz é bom, é agradável e é perfeito. Então, quando Naamã ele mergulha, na 7ª vez, quando ele levanta, não só ele foi curado, mas as pessoas que estavam à sua volta. Deus ele tem muito a fazer nas nossas vidas, mas também ele quer que o milagre nas nossas vidas impacte outras vidas, porque nós não nascemos sozinhos. Há momentos da nossa vida que, como Naamã, que nós precisamos tirar a nossa armadura, tirar a nossa vergonha. E Naamã, que era capitão da guarda, se mostrou como ele era. E muitas vezes nas nossas vidas nós precisamos mostrar quem nós somos. E o tempo foi passando, meus queridos. E nada acontecia. Até um dia que eu cheguei para Deus, naquele momento que muitos de nós temos. Deus, até quando? Até quando as coisas não vão acontecer? Até quando, Deus? E eu pedia, eu fazia que eu queria minha esposa desse jeito, contava como eu queria, falava como eu queria. E as coisas não aconteciam. E eu morava num lugar que o casal que morava próximo da minha casa, quando eles se relacionavam, o bairro todo escutava. E eu já estava há quase 2 anos. E parece que Deus tirou todas as coisas. Tirou todas as possibilidades. Até que dentro da igreja, um dia, um rapaz falou, rapaz, você com essa situação toda e nada. Às vezes, dentro da nossa própria comunidade, dentro da nossa própria casa, se levantam pessoas para o quê? Usada pelo diabo, usado pelo mal para nos trazer o quê? Tristeza, para nos trazer dificuldade. Mas eu quero dizer nessa noite, fique firme, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E um dia eu falei para Deus, basta, Deus, não dá, porque eu quero uma mulher boa, uma mulher que sirva a Deus, uma mulher que seja companheira, uma mulher que me ajude na minha caminhada, uma mulher que seja idônea.
Até que Deus disse para mim, existe alguma coisa ruim que eu te dou, André? Ou eu dou para alguém? Aí eu entendi. Porque muitas vezes, quando nós queremos alguma coisa, nós falamos da forma que nós entendemos, da forma que nós achamos. Aí eu mudei a minha oração. Eu falei, Deus, me transforma. Porque quando chegar o tempo do Senhor me entregar aquilo que eu realmente preciso, realmente eu tenho orado ao Senhor, que eu seja uma pessoa boa para minha esposa. Porque eu quero te dizer nessa noite, meus queridos, tudo que Deus dá é bom, tudo que Deus dá é perfeito, tudo que Deus dá, ele não dá para que seja jogado fora, ele dá para que a coisa seja permanente. Algumas coisas precisam ser exterminadas, mas Deus ele vai limpando para que ele nos dê na melhor forma e no momento certo. E aconteceu que o meu irmão ia casar. E quando meu irmão estava para se casar, todo mundo se casando. E é engraçado que todo mundo estava casando e só eu que não casava, só eu que as coisas não aconteciam, as coisas pareciam que estavam, assim, de uma forma terrível. E no casamento do meu irmão, eu não queria ir no casamento do meu irmão, mas eu tinha que ir porque era o casamento do meu irmão. E o casamento do meu irmão foi no dia 22 de dezembro, vai fazer até aniversário agora, quando de repente nós fomos para o Espírito Santo no casamento dele. E o que acontece? Uma viagem que é de 6 horas se tornou uma viagem de 10 horas. E naquele dia minha mãe falava, nossa, tá calor demais, nossa, tá uma dificuldade demais. E eu não queria estar naquele lugar, eu não queria, mas era o meu irmão, eu precisava ir. Não que eu era contrário ao casamento, é porque eu já estava orando ao Senhor há bastante tempo, porque eu sei que eu precisava de uma ajudadora para que as coisas acontecessem. Não quer dizer que nós precisamos de um companheiro. A Bíblia vai falar que é bom que o homem não viva só. Vai dizer. Mas também Paulo vai dizer que é bom que o homem não se case. É meio controverso. Mas quando ele fala de não estar só, Paulo vai dizer também que para que você não fique, se você que fosse abrasar, que você se case. Se você conseguir ficar só, legal. Mas se você não conseguir, case. Mas case com a prudência do Senhor. E quando eu estava chegando em Campos dos Goytacazes, eu parei para encontrar com meu tio, e esse tio que o Senhor levou esse ano, há 1 mês e meio atrás, e ele falou para mim o seguinte, André, o farol do seu carro apagou. E, na verdade, a minha mãe ela estava indo para a cidade que o meu irmão iria se casar e eu estava indo para a casa do meu pai, que é em Cachoeiro de Itapemirim, e ele se casaria em Rio Novo do Sul. E quando a lanterna apagou do meu carro, ele me disse o seguinte, esse meu tio, você não pode ir pela BR. Se você for pela BR essa hora, a Polícia Federal vai te parar, vai te prender, vai prender teu carro. E talvez você não consiga chegar. Meus queridos, peguei um atalho. E a viagem ficou mais longa ainda. Quando, de repente, já era tarde da noite, eu passei por Marataízes para deixar a minha irmã com seu esposo e peguei a minha mãe para levar na cidade que eu não iria. Então, quando eu estou chegando na cidade, o meu irmão que buscaria minha mãe num ponto, na BR, na Safra, já estava na cidade onde a minha mãe se encontrava. Quando eu chego lá, depois de 10 horas de viagem, mais ou menos, o meu irmão só estava na moto. E eu falei, agora que eu já estou aqui, eu vou levar a minha mãe até o destino dela. E quando eu estava indo para o destino dela, para deixar a minha mãe, eis que quem surge? A minha esposa atual, no portão. Ela abriu o portão e eu perguntei, quem é essa mulher? E ela convidou todos nós para entrarmos, nós entramos, e ela ofereceu refrigerante, ofereceu bolo, ofereceu pão, ofereceu algumas coisas que ela tinha na casa dela para todos. Mas para mim ela não ofereceu isso. Para mim ela ofereceu água. E quando ela ofereceu
desceu água, eu lembrei daquela promessa que me foi feita lá atrás. O meu coração congelou, meu coração parou. Eu não consegui ficar naquele lugar. E eu saí. Eu saí apressado, que eu falei assim, caramba, não acredito que isso está acontecendo. Depois de tanto tempo. Mas a palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A Bíblia vai dizer, descansa no Senhor. O tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, é Ele que faz a obra no tempo dele. Na verdade, se eu tivesse ido pelo caminho da BR, direto, eu não me encontraria com ela. Mas o farol se apagou, a lanterna traseira se apagou e eu tive que pegar um atalho. E nesse atalho eu chego numa casa onde está a minha esposa, que eu não sabia. E ela oferece tudo para as pessoas, mas para mim ela oferece água. Eu vou embora. Vou embora para a casa do meu pai para, no outro dia, estar no casamento do meu irmão. E as coisas acontecem quando, de repente, esse mesmo tio, que eu passava Natal com eles, em Marataízes, eu abro o Facebook e está a minha esposa. E ele me pergunta, quem é essa mulher? E eu digo para ele, essa é a minha esposa que o Senhor escolheu para mim. Aí ele falou, tá falando sério? Eu falei, estou falando sério. E 1 ano e meio depois, nós estávamos casados para a honra e glória do Senhor. Meus queridos, eu sei que você está esperando em Deus. Deus fez tantas coisas nesse ano conosco, de bênção, de maravilhas. Mas eu queria contar esse relato. Foram momentos de dor, foram momentos de oração, foram momentos de humilhações. Mas Deus estava limpando o meu coração, porque Deus, para que Ele nos dê a bênção, nós precisamos estar preparados para receber a bênção. Porque o que é de Deus vai ser permanente. Agora eu vou deixar a minha esposa falar um pouco acerca. Boa noite a todos. E no ano de 2015 foi o ano que nós nos casamos. E eu morava no Espírito Santo desde pequena, já tinha vindo ao Rio de Janeiro, que minha irmã já morava aqui, mas para mim foi uma mudança muito grande vir para o Rio de Janeiro, largar toda a minha família lá no Espírito Santo. E os primeiros anos foram anos difíceis. Eu e o André, nós namoramos à distância, noivamos à distância, nos casamos à distância, e nós nos casamos em fevereiro de 2015, eu só consegui vir para o Rio de Janeiro em maio de 2015, ainda fiquei 2 meses lá, né, amor? Nós estávamos já casados, e a gente suplicava a Deus para nos ajudar, porque o André comprou o nosso apartamento, e o nosso apartamento não saía, nós já estávamos casados, eu já tinha entregado o meu trabalho, porque eu achava que eu ia me casar, ia vir para o Rio, só que o apartamento não saía. Na verdade, o apartamento já tinha saído, o rapaz que vendeu o apartamento para o André agiu de má fé com a gente, e a gente vivendo aquela luta, e quando foi em maio eu consegui vir para o Rio, e chegando aqui, toda aquela mudança, né, causou um impacto muito grande na minha vida, e eu confesso que 2015 foi um ano muito difícil, 2016 também, né, amor? Os 3 primeiros anos do nosso casamento foi de muita luta, muita dificuldade, porque a partir do momento também que eu vim morar aqui, a gente passou a conviver junto e foi um choque muito grande entre os dois, até a gente se adaptar um ao outro, até a gente entender, porque quando Deus tem um propósito para a sua vida, às vezes você pode pensar assim, Deus une pessoas. Não, ele até une pessoas, mas ele tem um propósito para cada coisa na vida da gente. Quando ele determina alguma coisa na sua vida, e ele diz para você que ele vai cumprir, você tem que acreditar que ele vai fazer e que ele está fazendo o melhor por você. Às vezes, aos nossos olhos, parece que a gente não consegue entender o agir de Deus,
e em alguns momentos eu questionei. Eu me lembro que quando eu estava noiva de André, uma vez conversando com uma amiga minha, eu falei para ela assim, porque eu sempre trabalhei desde os 14 anos, então eu estava acostumada a trabalhar fora, e eu que resolvia todas as coisas, até na casa da minha mãe e do meu pai, eu sempre fui assim, muito ativa. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, era tudo muito novo, a Pietra ainda pequena, eu não tinha com quem deixar ela para trabalhar, então nós conversamos e entendemos que o melhor para a nossa família era que eu ficasse em casa. Só que isso foi uma crise muito grande para mim, porque eu trabalhava desde os 14 anos, de repente eu me vi mudando para uma cidade, para um estado diferente, e eu não podendo trabalhar, então foi muito difícil, eu tive muitos conflitos, nós tivemos conflitos como casal, mas devagar Deus foi trabalhando no meu coração, e eu me lembro que um dia eu estava conversando com Deus e falando assim, Deus, por que eu me sinto tão angustiada, tão amargurada, sendo que eu te pedia para me dar uma família, e Deus já havia falado para mim que Ele ia restaurar todas as áreas da minha vida, que era somente para mim crer e esperar no Senhor. Então teve esse momento que eu orei e falei com o Senhor, por que eu estava me sentindo tão angustiada, e Deus falou assim para mim, você me falou uma vez que quando você se casasse com o André, você queria 5 anos para ficar em casa, que você ia descansar pelo menos durante 5 anos, porque você já tinha trabalhado desde os 14 anos. E Deus me deu aquele puxãozinho de orelha e falou assim, você me pediu, e eu estou fazendo o que é melhor para a sua vida. Então eu entendi que a vontade de Deus sobre a minha vida era que eu cuidasse da minha família, porque eu trabalhei muitos anos com os meus filhos pequenos, porque eu também tenho um outro filho, o Iago, que mora no Espírito Santo, e ele tem 21 anos, eu fui mãe muito nova, e eu quase não participei da vida do Iago, e quando eu tive a Pietra, eu também voltei a trabalhar com ela muito pequena. Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, Deus falou para mim assim, você não me falou que você queria cuidar da sua filha, então agora é a sua oportunidade. Então, eu comecei a entender aquilo que Deus queria para a minha vida, o que Deus tinha me dado e o que eu tinha que fazer para cuidar daquilo que Deus tinha me dado, que Deus falou para mim que era o momento de eu ficar em casa e cuidar da minha família. E engraçado que agora, esse ano, completa 5 anos que eu estou sem trabalhar, né, na minha vida inteira que eu sempre trabalhei, e agora Deus começou a abrir, né, amor, algumas questões para a gente, que eu acredito que ano que vem vai ser bem legal para mim profissionalmente. Então, assim, o que a gente tem que entender é que quando Deus determina alguma coisa nas nossas vidas, quando Ele te promete, ainda que pareça que está doendo, que está difícil, que está muito ruim, creia. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Você pode ter certeza disso, porque Deus, Ele não tem planos frustrados para as nossas vidas. Os nossos planos, eles são frustrados, porque às vezes a gente quer colocar as nossas vontades à frente da vontade de Deus para as nossas vidas. E nesse período que estivemos casados, passamos por muitas lutas, mas também passamos por muitas experiências maravilhosas. Muitas vezes Deus nos usou e falou conosco de uma maneira muito especial. No ano de 2017, nós fizemos o curso Casados para Sempre. Como fomos abençoados. Naquele ano, os nossos líderes, a Mariana e o Wallace, que eles até abriram a nossa conferência da família, quando nós começamos a fazer o curso, eles falaram para nós, né, amor? Vocês vão ter muitas lutas, muitas coisas vão se levantar. E realmente tivemos muitas lutas, mas tivemos também experiências maravilhosas. O Senhor nos usou de uma maneira grandiosa em vários momentos. Teve um momento que a nossa reunião do Casados para Sempre era sempre na sexta-feira. E André, ele gosta muito de televisão grande, né, amor? Ele sempre gostou muito de televisão grande. Então, um dia, ele falou assim, vamos no Carrefour que a gente vai comprar uma televisão maior para a nossa sala. E a gente estava super feliz com isso, que a gente ia conseguir. Eu falo que cada coisa que a gente consegue para dentro da nossa casa, eu vejo como uma conquista. Eu valorizo muito essas coisas. Então, nós fomos no Carrefour comprar a televisão e viemos para casa rapidinho, deixando só a televisão, e fomos direto para o encontro, para a nossa reunião do Casados para Sempre. Isso foi numa sexta-feira.
A gente só foi abrir a televisão no outro dia, no sábado, porque normalmente as reuniões dos Casados para Sempre, às vezes ia até meia-noite, 1h da manhã, porque era muito abençoador. E nós abrimos a televisão no sábado, instalamos a televisão, estava todo mundo feliz da vida, muito agradecido a Deus. E quando foi no domingo, a televisão simplesmente deu um defeito, assim, no meio da tela, uma lista. E quando deu aquele defeito, aquilo veio de encontro ao nosso coração e deixou a gente tão arrasado, porque a gente tinha esperado tanto por aquele momento. E na segunda-feira, André foi trabalhar já chateado. E eu tenho uma mania de jogar tudo fora. No sábado, quando nós abrimos a televisão, o André falou para mim assim, guarda a caixa, porque pode acontecer alguma coisa. Eu falei, que nada, não vai acontecer nada não. Joguei a caixa fora, com tudo, com o isopor, com as embalagens, joguei tudo na lixeira do prédio, porque André fala assim, qualquer dia desse você vai jogar eu e a Pietra fora. Porque eu tenho essa mania de limpeza, de tirar tudo, jogar o que não serve fora. E joguei a caixa da televisão fora, só que no domingo a televisão deu um defeito. E André foi trabalhar chateado e falou, a gente nem tem como ir lá no Carrefour tentar trocar, porque o Carrefour só troca no período de 24 horas. E também já tinha passado o período de 24 horas para troca, teria que ir para assistência técnica. E André foi para o trabalho desanimado e foi um dia que ele teve muita dificuldade no trabalho, apareceu muito problema, ele ligou para mim na hora do almoço, falou, nossa, amor, hoje o dia está muito ruim, muito problema aqui no trabalho, que eu não sei como resolver. E eu também estava tão desanimada, eu já tinha ido na lixeira no domingo do prédio para olhar, e já a caixa não estava lá. E eu falei, meu Deus. Aí na segunda-feira, eu peguei, a Pietra estava na escola, eu ajoelhei aqui no chão da sala, e eu falei para Deus assim, Deus, quando nós pedimos uma televisão para você, nós não pedimos uma televisão com defeito. Então, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai nos ajudar a trocar essa televisão, com caixa ou sem caixa, nós vamos conseguir resolver isso sem ir para assistência técnica. Mesmo que já tenha passado o prazo do Carrefour de trocar, que é 24 horas, mas eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. E eu orei até chorando nesse dia, porque a gente estava com tanta coisa acontecendo naquele dia, com tanto problema. E eu me lembro que eu fui jogar o lixo fora para buscar a Pietra na escola. E quando eu cheguei na lixeira, que eu fui jogar a sacolinha de lixo na lixeira, eu não tenho costume de chegar muito perto, porque eu morro de medo de barata, de qualquer bicho voar em cima de mim. E eu sempre jogo a sacolinha de longe. Só que nesse dia eu cheguei mais perto da lixeira. Quando eu cheguei, que eu olhei para o lado assim, a caixa da televisão estava em pezinha, do lado da lixeira. E eu não acreditei naquilo, porque no domingo eu tinha ido lá, olhado tudo e a caixa não estava lá. E eu peguei a caixa e era a caixa da minha televisão. Eu estava pensando até de ir nesse pessoal que cata lixo e ver se alguém tinha achado a caixa para tentar comprar a caixa de volta. Tinha pensado em um monte de coisa. Mas, quando você se coloca na presença do Senhor, Deus, ele faz o possível onde aos nossos olhos parece impossível. Como aquela caixa voltou para ali, eu não sei, mas eu sei que foi providência de Deus. Foi Deus quem providenciou tudo. E eu peguei aquela caixa, subi para casa feliz da vida, eu abri. Gente, dentro da caixa tinha o isopor, tinha a sacolinha plástica que veio no controle remoto, tinha todas as coisas, não faltava nada. Do jeito que eu tinha jogado na lixeira no sábado, estava tudo ali. E eu entrei para dentro de casa, tremendo, trêmula, com a caixa da televisão, coloquei, eu me lembro que eu liguei para André e falei, amor, você não vai acreditar. Eu orei e pedi para Deus dar uma solução para essa situação da nossa televisão, e ele me devolveu a caixa da televisão. E André estava com tanto problema que ele falou todo desanimado assim, amor, tá bom, mas eu acho que eles nem vão trocar. Eu falei, não. E naquela hora eu me enchi tanto de fé, eu tinha tanta certeza que tudo ia dar certo, porque Deus estava no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Aqui em casa, a gente sempre, quando a gente ora, a gente fala para Deus que tudo não é nosso, tudo aqui nessa casa é de Deus. Então, não tem como ser diferente. Então, eu embalei a televisão feliz da vida, coloquei tudo no seu devido lugar, o controle remoto dentro da sacolinha, do pacotinho, embalei tudo direitinho. E quando o André chegou do trabalho, ele estava super desanimado, o semblante dele, assim, de acabar daquele dia terrível, que tinha dado tudo errado.
E já estava quase na hora do Carrefour fechar, e a gente colocou a televisão dentro do carro, falei, vamos que nós vamos trocar essa televisão, que Deus vai nos ajudar, Deus está no controle. E quando a gente chegou no Carrefour, a gente procurou, pediu para falar com o gerente do setor de televisão já tinha ido embora. Aí nós pedimos, não, por favor, a gente quer falar com o gerente da loja, do Carrefour, então, por favor. E eu tinha tanta certeza que ia dar tudo certo, porque Deus já tinha falado para mim. E antes da gente sair de casa, a gente pediu a Pietra para orar. E quando a Pietra orou, ela falou para Deus, Deus, nós não pedimos uma televisão com defeito, nós pedimos uma televisão boa, então nos ajude. Nós chegamos no Carrefour, a gerente veio, ligaram a televisão, viram que realmente era um defeito de fábrica, e ela falou que eles não tinham costume de trocar, mas que ela ia tentar nos ajudar, ela fez contato com o gerente, enfim. Ela conseguiu a troca para a gente, só que no momento que a gente estava no balcão resolvendo as coisas, a Pietra, e era a gerente geral da loja, na hora que a gente estava trocando a televisão, resolvendo as últimas coisas, a Pietra estava conversando com a gerente, perguntou para ela assim, você está na igreja? Você está na presença de Deus? E a gerente começou a chorar e falou para ela que não, que ela estava afastada da igreja. E nisso eu e André, nós chegamos, e a gerente falou que Deus tinha enviado a gente ali para falar com ela, que a Pietra era muito abençoada, e que ela estava passando por um monte de dificuldade na vida dela, e que aquilo era a resposta de Deus, e André teve a oportunidade de falar o amor de Deus para ela, ali nós conversamos com ela, resumindo, não tinha defeito nenhum na televisão. Deus, ele nos colocou naquela situação para abençoar a vida daquela mulher, daquela gerente do Carrefour. E naquele momento a mulher chorou, agradeceu muito a gente, agradeceu o André pelas palavras. André falou para ela o quanto que Deus a amava, o quanto que Deus queria que ela retornasse para a casa de Deus, porque ela era convertida, mas estava afastada. Então a gente pôde entender que toda aquela situação que a gente viveu estava no controle do Senhor. Deus estava no controle de tudo, ele nos usou para abençoar a vida de uma outra pessoa que estava passando um momento muito difícil, um momento de muita tribulação. E como nós ficamos gratos por sermos usados por Deus dessa forma, agradecemos a Deus por tudo, conseguimos trocar a televisão, voltamos felizes para casa com a televisão em perfeitas condições, e vimos que o Senhor, tudo aquilo que Ele nos promete, Ele nos dá. Basta que nós entendamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas e que nós nos entregamos totalmente ao Senhor. E que falamos assim, e que por mais difícil que o problema possa parecer, a gente tem que falar assim, Deus está no controle. Se eu entreguei para Ele, ainda que não seja do meu jeito, mas Ele vai fazer. Amém. Então, para a gente foi assim, muito engrandecedor aquele momento. A gente ficou muito grato ao Senhor. Na outra semana, a gente deu esse testemunho no Casados para Sempre, na nossa reunião, e foi um momento de muita gratidão, de que os nossos corações estavam muito agradecidos ao Senhor. E nesses 5 anos que a gente está de casado, agora em fevereiro a gente completa 6 anos, a gente tem experimentado muitas coisas maravilhosas que Deus tem feito na nossa vida, e a gente acredita que o Senhor ainda fará coisas grandiosas, e que a gente só precisa se colocar na dependência de Deus, porque a partir do momento que nós nos colocamos na dependência de Deus, o Senhor faz coisas grandiosas nas nossas vidas. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Nós falamos um pouco do que aconteceu. Tem muitas coisas que aconteceram. Aconteceram coisas difíceis também. Teve momentos que nós achamos que nós não conseguiríamos chegar no outro dia. A Bíblia vai falar em Gênesis 28, que quando Jacó chega em Betel, ele não tinha nem para onde ir. Ele vai pegar uma pedra e vai deitar naquela pedra e vai usar aquela pedra como travesseiro. O que eu quero te dizer nessa noite, meu querido, que talvez você não saiba, talvez você está com o coração pesado, talvez você já perdeu a esperança, talvez você já nem acredite mais que as coisas possam acontecer. Mas saiba de uma coisa, o tempo não é meu, o tempo não é seu. Se você entregou verdadeiramente nas mãos do Senhor, o seu problema, o que você está passando agora, a sua dificuldade, mas para viver com Cristo,
Você precisa ter um relacionamento. É uma via de duas mãos. Talvez para você, isso que aconteceu, que foi falado aqui agora, talvez não seja de tanta importância. Mas se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Independente daquilo que foi falado, se foi Deus que falou na sua vida, vai se cumprir. E Deus diz nessa noite que você é mais do que vencedor. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Você é único, você é especial, assim como eu. E muito das coisas que acontecem no mundo é para que nos jogue para baixo, para que nos diminuam. É verdade. Eu não acreditava que ia acontecer, mas Deus nos levou lá, para que nós falássemos do amor de Deus para aquela mulher. O que é uma televisão? O que é um carro? O que é uma casa para uma vida eterna com o Senhor? Mas as coisas não acontecem do meu jeito. Não acontece do seu jeito. Talvez você está falando, eu quero que seja assim. Mas se você quer que seja assim, você não entregou a sua vida na mão do Senhor. Talvez você ainda está esperando aquela promessa. Mas você precisa ter fé. Você precisa ser perseverante. Você precisa deleitar no Senhor, como diz a palavra, ter prazer no Senhor. Jacó deitou, sonhou. E aquele homem que não tinha nada, Deus falou que aquela terra ia ser dele. Toda aquela terra ia ser dele. Talvez você não está tendo perspectiva para 2021. Mas você chegou até aqui em 2020. Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Quantas pessoas já não respiram, já não fazem parte desse mundo? E eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui para dar honra àquele que nos dá honra sempre, que é o Senhor. Ou você estar casado ou não estar casado, é uma decisão. Não existe alma gêmea. Deus me mostrou uma situação. E eu aceitei aquela situação. Então, nessa noite, meus queridos, eu quero que você entenda, se você tem sonho, se você tem planos, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma peleja. Eu comprei, o apartamento estava comprado, casado há 2 meses, e o apartamento não saía. Eu no Rio, a minha esposa no Espírito Santo. Às vezes a gente vai procurar tão longe, porque eu também sou do Espírito Santo. E é engraçado que quando eu estava para me casar, lembra que eu falei para vocês que eu fiquei 2 anos? Se levantaram várias pessoas. Poxa, mas está cheio de pessoas aqui, cheio de mulheres aqui no Rio. Por que você vai escolher lá no Espírito Santo? Às vezes, quando nós estamos próximos da nossa bênção, vai se levantar várias pessoas para dizer assim, ó, não vai. Mas quando nós temos convicções de Deus, quando Deus verdadeiramente fala aos nossos corações, isso nos dá paz, mesmo no momento da angústia. Eu quero te dizer, querido, que você pode estar vivendo o pior momento da sua vida hoje. Mas saiba, se Deus está no seu barco, assim como está no meu barco, esse momento que você acha que é pior, lá na frente vai te mostrar que foi necessário para que você tenha crescimento e para que você, quando receber o que você precisa receber, você esteja preparado. Porque entenda uma coisa, existem muitas coisas para acontecer nas nossas vidas. E eu queria orar pela sua vida nessa noite. Eu queria te dizer, meus queridos, que nesse período de pandemia, nesse período de dificuldade, nesse período de choro, eu também chorei, a minha esposa também chorou. Mas todos os dias que as lágrimas desciam, nós olhávamos para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele é poderoso para cumprir na sua vida, como Ele cumpriu na minha vida. E ainda existem muitas coisas que vão acontecer. Essa noite, hoje é o último PG do ano. Nós contamos um breve testemunho. Mas eu tenho certeza que você também vai contar o seu testemunho. Você vai contar a sua vitória. A vida não é só feita de vitória. Mas saiba que quando você chegar no final, aquilo que você entregou ao Senhor, Ele não vai te decepcionar, porque a palavra vai dizer que Ele fará além. Então, que você possa, Senhor, descansar no Senhor. Que você possa deleitar. Tudo que você estiver fazendo hoje, amanhã ou depois, faça com prazer.
que seja prazeroso, para que o nome do Senhor seja exaltado e que no momento certo as portas se abrirão. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar. Queremos te dar graça, queremos, Senhor Deus, entregar, Senhor Deus, cada um em suas mãos. Sabemos que aqui, nesse momento, existem sonhos, existem aflições, existem medos, existe pânico, existe, Senhor Deus, uma dependência tão grande, Senhor Deus. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que a maior dependência é no Senhor, ó Pai. Porque o Senhor é aquele que vai nos elevar, é aquele que vai nos tirar, é aquele que vai nos livrar, Senhor Deus, da bala perdida, do homem sanguinário, é aquele que vai nos exaltar mesmo nos momentos de angústia, mesmo no momento que nós achamos que estamos sendo derrotados. Porque o que é essa vida perante uma vida eterna junto contigo, Senhor Deus? A paz que excede todo entendimento, Senhor, derrama sobre a vida de cada um, derrama sobre o coração de cada um. E cada problema, e cada aflição, e cada dificuldade, e cada acusação, Senhor Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. E que o seu nome possa ser exaltado. E que o Senhor possa usar cada um de nós para que o seu nome seja engrandecido, para que a gente possa comer o melhor dessa terra. E a tua palavra diz, confia no Senhor e faz o bem, e será alimentado nessa terra. Nós cremos na sua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém.